Fala galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco mais leve. A gente vai falar sobre resenhas do futebol com Domênico Bering. Talvez dos meus amigos, o cara que esteja mais por dentro de todas as resenhas que já aconteceram no futebol e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Mas antes, gostaria que vocês seguissem o nosso Instagram, @somultasfranquias. Também curtisse o nosso vídeo de hoje, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui dentro do nosso canal do Blitz Podcast. Beleza? E se quiser ser um franqueado, @somultasfranquias. Entre em contato com a nossa equipe, tenho certeza absoluta que eles vão te apresentar o nosso modelo de negócio e você vai curtir demais, tá bom? Gostaria de dar bom dia pro meu amigo Domênico Bering. Obrigado por ter vindo aí, cara. Bom dia, prazer estar aqui no Blitz e vamos falar de futebol. Bora. Para quem não sabe, Domênico Bering, ele foi. é, ele é jornalista, comunicador. Ele foi diretor de comunicação do Clube Atlético Mineiro por 20 20 anos. anos, né? E hoje ele é integrante da bancada lá dos Filhos da Pauta na Rádio 98 FM. Exatamente. Talvez um dos programas com mais audiência no Graças a estado aí, né? Deus, graças a Deus. Cara, falar um pouquinho assim primeiramente, prazer estar aqui. Falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu fiz agronomia, você acredita? É mesmo? Fiz um ano de agronomia, cara. E um dia eu tava lá no meio do pasto, assim, cara, tinha uma aula sobre cultura de rotação. Sim. Ah, você planta o milho aqui, depois você deixa uma substância no solo, aí você vem com arroz, aí você vem com feijão. Chama cultura de rotação. E eu Tira pensei, daqui, manda para lá e o que que eu tal. tô fazendo aqui? Todo mundo de bota, Cleiton. Todo mundo de chapéu, cordão de ouro. Eu falei, eu ficava doido para acabar a aula, para descer, cara, para jogar futebol. Tinha um campo lá embaixo, estudava em Alfenas. Minha família de Valadares e eu estudava em E você Alfenas. nasceu em Valadares? Não, nasci em Itabira. Tabira. Nasci em Itabira, fui para Brasília, morei 10 anos em Brasília. Meu pai é aposentado do Banco do Brasil. Depois a gente foi para Valadares, porque meu avô tinha uma fazenda em Valadares. E aí meu pai resolveu cuidar da fazenda, porque meu avô já estava mal de saúde. Aí meu pai ficou em Valadares até aposentar. Hoje meus pais moram aqui. E eu vim embora para Belo Horizonte. Mas antes de Belo Horizonte eu tive essa passagem por Alfenas e fiquei um ano em Alfenas, cara, fazendo agronomia. Por causa da fazenda, é Por óbvio, né? conta da fazenda, falei, achei. É isso que eu vou Cara, fazer. mas não tinha absolutamente nada a ver comigo. Todo mundo curtia botar uma bota, um cordão de ouro, uma camisa de botão aberto até aqui, um chapéu, os caras de caminhonete. Eu falei, cara, não é pra mim, não é pra mim. E aí, cara, tive um acidente de moto lá nesse percurso de um ano em Alfenas e tal. Enfim, saí, vim para Belo Horizonte fazer comunicação. E antes de fazer jornalismo, eu fiz publicidade e propaganda. Eu trabalhei em agência de publicidade. Mas o futebol era um negócio que ficava ali na minha cabeça. Então comecei a trabalhar em rádio comunitária. Aí eu começava a participar de programas. Tinha um programa no canal 23 aqui, há muitos e muitos anos, ali na Olegário Maciel, onde já foi um boliche. Você lembra disso? Sim. Aí era TV, né? O Ali, canal 23 era TV. ali, canal 23 era TV. Ali tinha um boliche, depois virou TV. E eu comecei a participar. E falei, cara, eu vou seguir com a publicidade, mas eu não vou deixar o futebol. Beleza. Continuei na publicidade e trabalhava em agência de publicidade. Aí um dia um amigo meu virou para mim e falou assim, cara, você tem perfil para trabalhar com esporte. Ele trabalhava no jornal Lance. Lembra do Uhum. jornal Lance? Um Sim, tabloide do Rio, de São sim. Paulo, com a capa colorida, Li só de muito na esporte. vida. Pois é. E aí ele virou para mim e falou assim, vai ter uma prova do Lance. Quem vai vir aplicar a prova é o Marcelo Barreto. Sabe o Marcelo Barreto que está no Sport TV? Sei. Ele vai vir aplicar a prova. Eram 40 candidatos para uma vaga para cobrir o Atlético. Eu falei, cara, eu vou fazer. Meio que o lance tinha setorista em todos os times, né? Setoristas em todos os times. Só que aqui o de Belo Horizonte, o Marcelo, ele fazia Cruzeiro, Atlético e América. Aham. E ele falou assim, cara, eu vou ficar com o Cruzeiro e com o América e preciso de alguém para fazer o Atlético. E eles abriram uma prova aqui em Belo Horizonte, tinham 40 candidatos. E eu falei, cara, eu vou fazer. Fiz. E eu lembro que eram 40 questões fechadas, 30 sobre futebol e 10 sobre outros esportes. Eu acertei 34 questões de futebol, acertei 28 e 6 dos outros esportes.
e você precisava de um mínimo de 30 questões para ir para entrevista. Sim. E fui para entrevista, passei na entrevista e depois tinha uma redação. A redação era para falar sobre a final da Copa do Mundo de 98, que o Ronaldinho teve todo aquele problema, Sim, sim. né? Fenômeno. E bateu com o Barthez, e teve aquela confusão toda. E eu, cara, eu tinha o nome do Bandeira, eu tinha o nome do árbitro, eu tinha o nome de tudo. Fiz uma baita de uma redação e ganhei a vaga entre 40 candidatos e fui cobrir o Atlético. Isso em 2000. Em 2000. Um ano Aí depois. foi cobrir pelo lance mesmo. Fui cobrir o Atlético pelo lance. Aham. Um ano depois aconteceu um episódio muito interessante. Meu pai ainda morava em Valadares, mas ele tinha um que a gente chamava de sítio aqui no condomínio Nossa Fazenda. Uhum. Você conhece o condomínio Sei. Nossa Fazenda? Ele tinha lá uma casa. E um dia eu tô chegando para visitar meus pais num domingo e o porteiro do condomínio viu o gravador do lance Sim. e falou: pô, você trabalha no lance? Eu falei: trabalho. Ele falou: ó, os jogadores do Atlético ficam aqui, ó. E apontou assim para uma casa. Uma casa. Todos os dias, de segunda a sexta, eles saem do treino e vêm pra cá. E aí é mulher, cachaça, cigarro, não sei o que e tal. Aí você falou, achei minha mina de ouro. Eu falei: cara, você grava comigo? Ele falou: grava, só não posso gravar agora. Só posso, será, 10 horas da manhã. Posso gravar às 5 horas da tarde. E aí, às 5 horas da tarde, eu voltei pra gravar com ele. E aí, ele me deu a ficha de todos os jogadores que iam. Uhum. E eu peguei a ficha de registro de entrada dos carros, tirei foto do sítio e fiz uma matéria. Depois de um mês, essa história é longa, eu não vou contar aqui, senão eu gasto 1 hora contando essa história. Meu editor falou: não vamos fazer, porque o lance não é um jornal disso. Beleza. Depois o jornal Estado de Minas descobriu também essas festas. Uhum. E aí eu falei: ó, eu já tinha falado para vocês que era pra gente fazer. E aí saiu perdeu o o lance furo. e o Estado de Minas no mesmo dia. E essa matéria, cara, foi muito polêmica, porque os jogadores ficaram pé da vida. E Nossa, o cara devia te eu odiar. como atleticano, né, tive que olhar o lado profissional e não olhar o lado passional. Porque senão eu não ia fazer, né? Aham. O Atlético era a minha vida, cara. E eu tinha 1 ano de Jornal Lance. E eu falei, quem me entrevistou para entrar no Jornal Lance foi o Marcelo Barreto, Aham. né? E aí, cara, eles começaram a não dar entrevista pro Jornal Lance. E eu falei: meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Mas isso ganhou uma repercussão na época, em 2000, final de 2000, muito grande. Uhum. E antes dessa matéria sair, eles tentaram de tudo, assim, para que essa matéria não saísse. Não solta isso, vai prejudicar o Atlético, a diretoria do clube. Eu procurei todas as pessoas fazendo bom jornalismo. Hoje não tem mais isso, não. Hoje o cara descobre um negócio aqui, ele não checa mais fonte, não. Ele vai lá e taca no jornal. Os caras vêem na internet, pô. Não, acabou. O cara põe na rede social, entendeu? Ah, eu vi o Cleiton jogando água no corredor. Aí eu vou lá e lanço. Mas não quero saber por que você jogou água, se tinha um É incêndio. porque acho que agora é muito mais fácil publicar do que antes, né? Muito mais fácil. Hoje Que todo antes. mundo tem acesso a tudo, né? Cara, e aí, nessa brincadeira, em dezembro de 2000, eu recebi uma ligação do Sérgio Coelho, que hoje é atual presidente do Atlético, me perguntando se eu queria trabalhar no Atlético como assessor de imprensa. Eu falei: ele deve estar de sacanagem comigo, né? Eu imaginei. Eu acabei de fazer uma matéria detonando os jogadores. A matéria repercutiu no Brasil inteiro. Eu dava placa de carro, o horário que os jogadores chegavam, que saíam, quem levava cigarro, quem levava cerveja. Completinho. Tudo, cara, tudo. E aí, Cleiton, os caras entenderam que talvez por eu não ceder, porque eles tentaram de tudo para a matéria não sair, eles falaram: pô, esse cara tem personalidade. Duro na queda. E me chamaram para fazer assessoria de imprensa do Atlético. Entre o telefonema que eu recebi do Sérgio Coelho, que na época era vice-presidente de futebol, até o dia que eu entrei no Atlético, demoraram 3 meses. Imagina a minha ansiedade, né? E quando eu entrei no Atlético, os jogadores simplesmente não falavam comigo, porque eu tinha causado toda aquela polêmica dos jogadores. A matéria chamava Sítio dos Prazeres. Vou pesquisar na internet. Sítio dos Prazeres. No lance.
A gente não fazia capa nem título. Quem fazia era o editor do Rio. E aí você imagina, cara, a polêmica que isso deu no Brasil inteiro. O Guilherme, Sim. que jogava com o Marques, O atacante. centroavante, o atacante, ele ficou uns 2 meses depois que eu entrei no Atlético sem conversar comigo. Aí um dia a gente encontrou num lançamento de livro do Rodrigo Lasmar e do Neilo Lasmar. Eles lançaram um livro no Automóvel Clube. E eu fui, enquanto já assessor de imprensa do Atlético, e encontrei com o Guilherme lá. Eu encontrava com o Guilherme todo dia, no campo e tal. E ele virou para mim e falou assim, você sabe que você foi o cara que mais me prejudicou na minha vida? Eu falei, Guilherme, olha só, cara, eu, 1 ano de jornalismo, eu fazia publicidade, meu sonho era trabalhar com jornalismo. Eu larguei a publicidade e propaganda para trabalhar com jornalismo. Um dia eu tô entrando no condomínio do meu pai, cara. Cai uma matéria dessa no meu colo. A chance da minha vida. Super fundamentada, cara. Sabe, eu acho que o profissional tem que falar mais alto que o pessoal. E eu fiz a matéria, cara, e tal. Aí eu te pergunto, Guilherme, você teria feito? Ele ficou olhando para mim assim, Cleiton. Falou, posso te responder isso amanhã? Eu falei, pode. E no outro dia ele falou, velho, você me convenceu. Eu teria feito a matéria também. Claro, fala com ele. Quando você era criança, você torcia pra qual time? O Corinthians? Você faz gol no Corinthians agora? É isso. Faço. Então é isso, ser irmão. profissional. E aí, o Guilherme era muito líder, né? Aí o Guilherme convenceu todo mundo que tinha a cara virada para mim de que eu tinha feito o meu trabalho profissional de forma correta. E a aí, partir chamou a daí galera pro seu lado. começou uma outra história minha no clube, né? Então, assim, cara, a minha trajetória se deu, assim, eu fazendo publicidade e propaganda, eu curtia fazer publicidade e propaganda, eu era redator publicitário, eu estava bem numa agência de Belo Horizonte e fui pro Atlético ganhando... Fui pro lance ganhando a metade do que eu ganhava, até que o Atlético me fez o convite, assim. E no Atlético eu fiquei 20 anos, trabalhei com 7 presidentes, trabalhei com 42 treinadores e trabalhei com mais de 1.000 jogadores. Então tem história aí para dar com pau, cara. Cara, eu tenho uma dúvida, que eu tenho certeza que é a dúvida da maioria das pessoas. O que de fato faz um assessor de imprensa? Como que é o dia a dia do assessor de imprensa dentro de um clube de futebol? Então, você sai de sua casa, chega lá de manhã, o que você precisa fazer? Pera, vou ali ver se o jogador fez alguma merda pra eu limpar. É isso? Como é que funciona? Cara, Porque na minha cabeça é isso. Vamos lá. É só ficar procurando, tipo assim, vamos ver se o cara deu alguma entrevista aqui que não devia. Cara, vamos lá. Olha só. Hoje, os clubes de futebol, eles têm assessor de imprensa pro futebol, assessor de imprensa para os conselheiros, assessor de imprensa para a diretoria. Hoje é tudo... Porque hoje é super valorizado. Na minha época era eu e mais 2 caras. Né? Hoje, para você ter uma ideia, a assessoria de imprensa do Atlético tem mais de 30 pessoas. Quando eu saí, tinha 18. Então vamos lá, rotina. Tá? Rotina de um dia tranquilo. Você acorda, né? Hoje tem tudo no telefone. Mas quando eu comecei, você tinha que ter todos os jornais. Então chegava no Atlético 8 horas da manhã, quando não tinha treino no CT. Quando tinha treino no CT, eu fazia esse processo lá no CT. Você pega todos os jornais, lê, fala assim, caramba, o Cleiton aqui do jornal tal fez uma matéria que não está condizendo com a verdade. Eu pegava o telefone, ligava pro Cleiton, falava, Cleiton, tudo bem, cara? Velho, você colocou aqui um negócio, peraí, de onde você tirou isso? Fala, Domênico, eu tenho minha fonte de dentro do clube. Revelar. Você, né, você tem um direito sagrado de não revelar. Eu falava, cara, mas não é bem assim, parará. Quando for assim, me dá uma ligada. Ah, tudo bem, não sei o que e tal. Então, eu lia todas as matérias que tinham saído do Atlético do dia anterior. Nessa época não tinha internet. Então, era no jornal mesmo. Não, banca todo dia. Depois começou a ter a internet, começou a ter as coisas. Então, você tem que cedo entender o dia, né? Beleza. Quando tem treino, você tem que estar lá no treino. Nessa época que eu comecei, todos os jogadores estavam disponíveis para a imprensa todos os dias. Hoje é impensável um negócio desse. Hoje eu entendo pouco, mas pelo que eu percebo, já é meio que combinado que um deles vai dar entrevista ali na zona mista ali. Quando eu passei para 4, eu falei, agora os jogadores não estão todos liberados. Eu fui um dos primeiros a fazer isso no Brasil. 4 jogadores só vão falar. O mundo caiu na minha cabeça. Depois eu passei para 3. Depois eu passei para 2 e depois eu passei para 1 que eu indicava.
Que é o que eu acho que acontece hoje, né? Que é o que acontece hoje, e hoje a imprensa nem entra nos CTs. Uhum. A imprensa nem entra nos CTs. A gente pode falar sobre isso depois, eu acho um erro. É, Então, nessa época que eu indicava os jogadores para falar, eu tinha que chegar para o Cleiton, que ia dar entrevista, e falava assim: Cleiton, olha só, a imprensa vai te entrevistar hoje é o seu dia. Eu tentava comunicar sempre com 24 horas de antecedência para o cara se preparar de alguma forma. Você perdeu o pênalti no último jogo, eles vão bater na história do pênalti. Você tem 6 jogos que não faz um gol, então você precisa estar atento às coisas que Meio estão. que você sabia o que os caras iam bater. Mais ou menos você conseguia prever. Você era jornalista, você sabia qual pergunta você faria, né? Exatamente. Aí você preparava o cara. E aí, sim, o que eu sempre falei para os entrevistados, para os jogadores, assim, quando você se sente seguro em dar uma resposta, tá? Você pode discorrer sobre ela, não tem problema nenhum. Se a pergunta ela é embaraçosa, se ela te deixa Sim. desconfortável, resposta pequena. Então tinha algumas técnicas assim que a gente passava para os jogadores para eles darem entrevista. Bom, acabava esse processo do treino, se o treino era de manhã, eu ia para a sede. E aí começavam os pepinos de diretoria. Né? Uma especulação sobre venda, uma especulação sobre compra, um jogador que entrou na justiça, uma cirurgia que o jogador vai fazer que o médico não quer revelar agora exatamente o que é. Então, assim, a comunicação do clube ela tem que estar atenta a todas as áreas, o dia inteiro, o tempo todo, sábado, domingo, feriado. Quantas vezes meu telefone tocou 2 horas da manhã? Era o Alexandre Calil, era o Ziza, era o Ricardo Guimarães, falando: ó, aconteceu isso, fica atento, amanhã a gente vai ter que explicar, pensa numa nota. Então, a estratégia para se comunicar com o público, ela é sua. E imagina você que o torcedor é apaixonado Uhum. e que ainda o time tem que ganhar. Que fora isso, se o time estiver perdendo e estiver numa fase É ruim. porque nem sempre ganha, né? Isso que eu ia falar. Não, eu peguei a fase de cair para a Série B. Peguei a conquista da Libertadores, Pegou. peguei da Copa do Brasil, peguei da Recopa, peguei vários campeonatos mineiros, uma vez vice-campeão da Copa do Brasil, 2 vezes vice-campeão brasileiro, mas peguei a queda para a segunda divisão também. E aí, meu amigo, é salário atrasado, que você tem que explicar. Aí é briga de jogador que você tem que explicar. Aí é uma resposta maldada de um treinador, num repórter que você tem que entrar no meio. E aí você chama o Cleiton, que trabalha no Jornal X, para almoçar. Aí você explica o que está acontecendo. O que eu sempre tirei de lição disso tudo é ser verdadeiro. É olhar no olho do cara e falar assim: cara, você fez uma matéria aqui, o que está acontecendo e tal? Ah, Domênico, eu tenho uma fonte, porque tem isso também. Uhum. Lá dentro do clube, tem os diretores e as pessoas que gostam do contato com a imprensa e que muitas vezes prejudicam o clube. Você fala assim: ah, Domênico, não acredito. Tem um diretor que prejudica. Tem. Ah, claro. Ainda mais nessa época, provavelmente, que a política dentro do clube ela era muito forte, né? Hoje em dia, com o SAF, deve estar diminuindo isso. Pela simples questão de ter uma vaidade. Não diminuiu, não. As coisas continuam vazando. Tem SAF hoje, e hoje vou falar do Atlético, assim. Eu fico sabendo de 80% das coisas que acontecem dentro do Atlético. Ah, Domingo, mas você trabalhou lá, você conhece muita gente, claro. Claro, Eu mais trabalhei fácil. lá, mas, cara, é um negócio surreal. A vaidade, o prazer das pessoas em mostrar para alguém da imprensa Que ele sabe, que ele que ele sabe, tá por dentro. que ele está por dentro, ainda que isso venha prejudicar a instituição. Eu ficava louco, cara. Eu ficava louco tentando descobrir. Hoje, eles ficam loucos comigo, porque eu sei de muita coisa que acontece dentro do Atlético, muitas coisas eu falo assim, cara, isso não me interessa. Né? De 50 coisas que eu fiquei sabendo nos últimos 4 anos que eu saí do Atlético, eu dei 3 na rádio, 98. 3. E ainda assim criou-se lá dentro um quiprocó. Entendeu? Um negócio surreal. Então, cara, eu entendo, né, que eles fiquem, às vezes, chateados de eu ficar sabendo, mas eu recebo ligação de jogador, eu recebo ligação de diretor, eu recebo ligação de funcionário, eu recebo ligação de quem eles nem imaginam, Uhum. entendeu? Para contar as coisas que estão acontecendo dentro do clube. Algumas eu acho que são relevantes, outras eu falo, ah, não vou entrar nisso não e tal. Cara, trabalhar com assessoria de imprensa deve ser um baita desafio dentro de um clube,
na minha opinião, deve ser um desafio maior ainda. Você explicou várias coisas aí. E aí eu meio que tento me colocar no seu lugar para entender o que eu faria. Cara, é extremamente desafiador, porque você tem que lidar com ego de treinador, ego de diretor, de presidente, de jogador, de Você não estrela. imagina o tamanho da vaidade que tem no meio do futebol. Do presidente, passando pelos diretores, passando pelos jogadores, passando. Cara, todo mundo fica muito vaidoso, Sim. entendeu? Todo mundo fica muito. E eu entendo a galera também. Eu só penso no lado do seu lado agora, porque eu tô me colocando no seu lugar, de É. que deve ser difícil. Mas acho também que deve ter algumas coisas bem legais aí, Cara, histórias legais, muito coisa legal que você legais, fez. cara. Tem histórias muito legais, tem coisas assim fantásticas, sabe, cara, que foram acontecendo. O meu pai falava pra mim assim: todos os dias, no final do dia, você vai numa agenda, num caderno, onde você quiser, num computador, no telefone, e põe lá assim: hoje, dia X de abril de 2003, aconteceu isso, 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 isso. Põe lá, faz um registro, faz um diário. Registro, né? Hoje não teve nada. Hoje o Cleiton chutou a bola para cima e mandou o treinador ir para aquele lugar. Vai registrando. Eu falava, tá, um dia você vai precisar disso. Então, assim, e eu não fiz. Muita coisa se perdeu, assim, na minha memória. Uhum. Claro, Eu, muito eu tempo. quando você fala assim, o jogador fulano de tal. Aí eu falo assim, esse jogador foi 2004, foi 2006, foi Ah, não. 2008, Saber o ano aí também querendo demais da sua entendeu? memória, né? Então, assim, dava para eu ter feito um diário, uma coisa bem legal, para fazer disso uma história bacana. Mas eu tenho muita memória de muita coisa. E o mais legal, sabe, Cleiton, é o seguinte: você era da imprensa. E aí a gente discutia e brigava por alguma razão. Mas eu era muito tranquilo. Falava assim, Cleiton, olha só, cara, você fez essa matéria, não foi legal, você não apurou, isso aqui não é verdade. Eu queria que você se retratasse. Não, Domênico, é verdade sim, eu fiquei sabendo, quem me falou é de dentro do clube, não sei o que e tal. A gente quebrava o pau. E amanhã, vida que segue. Você está fazendo o seu, eu estou fazendo o meu. É profissional. Profissional, entendeu? Então, assim, eu tinha muito respeito da imprensa. Eu trabalhei com 7 presidentes, cara. Eu comecei com Nélio Brant, depois Ricardo Guimarães, depois Ziza, depois Alexandre Calil, depois Daniel Nepomuceno, depois Sérgio Sete Câmara e depois o Sérgio Coelho, que é o atual presidente. Ainda trabalhei com ele 2 meses. Cada um de um jeito, cara. Cada um de uma forma diferente. E muda muito quando muda o presidente as coisas lá dentro? Muda pra caramba, porque assim, por exemplo, vamos pegar o Alexandre Calil. O Alexandre Calil, ele gostava de dar as notícias do clube no Twitter dele. Ele tirava, de Teve, alguma forma, teve uma notícia que. essa importância que a assessoria tem. Ele fala assim, notícia quem dou sou eu no meu Twitter. Eu falava assim, pô, Alexandre, mas a gente tem que... Não, depois que eu der no meu Twitter, você dá no Twitter do clube. Mas eu vou te ser sincero, é, não tenho nada a ver com o Calil e tal, mas a estratégia dele postar no Twitter as contratações, eu achei muito legal. Sabe por que que eu achei legal? Porque eu comecei a ficar sabendo É. dos jogadores. Não porque eu acompanhava ele no Twitter, porque o fato dele colocar no Twitter era estranho para todo mundo, e Era. aí No isso começo do causava uma Twitter, era. comoção, as pessoas mostravam, ó, 2009, era. o, O eu Calil lembro até hoje tweetou. o dia que eu li no Twitter, o Ronaldinho é nosso. Acho que É, era um negócio assim. é. Então, assim, o Daniel Nepomuceno te ligava 2 horas da manhã e falava assim, cara, você desculpa, tá te ligando esse horário. Então, eu falei, não, Daniel, eu durmo de madrugada. Então, tá tranquilo, cara, e tal. Cada um de um jeito. Então, toda vez que trocava o presidente do clube, né, a forma de conduzir era diferente, Tinha que mudar. né? Tinha que mudar. O que eu fazia quando entrava um presidente, falava assim, ó, cuidado com isso. Não fica atendendo telefonema de imprensa, porque depois você vai se transformar num escravo. Cuidado com isso aqui. Eu tentava encurtar os caminhos. Porque você ia continuar lá, né? Quando eles E queriam que eu continuasse, porque a cada troca de presidente era uma tensão. Eu vou continuar ou não vou? Porque é um cargo de confiança, cara. Aham. Então, pô, eu de alguma forma consegui
mostrar para eles que eu era um cara de confiança, porque eu fiquei 20 anos, trabalhei com muito 7 presidentes. Então, o que acontece, cara? Essa história de você ser verdadeiro, muitas vezes você desagrada quem está sentado na cadeira de presidente. Mas eu falava para eles assim: puxa saco, baba ovo, você vai ter 500. Eu não vou ser esse cara. Eu tô aqui para resolver Eu o vou problema. te falar o que eu acho. A palavra final é sua. Mas não deixa de pensar na minha experiência de quem já está aqui dentro. Sim. Vou contar uma história. Daniel Nepomuceno. Daniel Nepomuceno entrou no Atlético e começou a atender o telefonema da imprensa. E ele é recente, né? Ele tá... 2017, Daniel, 2017. E eu falava com ele assim, 2014, não, 2015. 15, 16, 17, Daniel. Eu falava com ele assim, não atende o telefone da imprensa. Ele, por quê? Eu falei, porque depois que você atender um, o outro fica sabendo, vai te ligar, o outro fica sabendo, vai te ligar, você perde o direito de ter sua privacidade. Eles param de ligar para a assessoria de imprensa e vão começar a ligar para você. E nada blinda ele, né? E Você aí, servia para blindar é ele. o seguinte, se o time tá na fase boa, Cleiton, e a bola tá entrando, Aí... é legal pra caramba falar com a imprensa. Hoje o presidente Daniel Nepomuceno falou comigo isso, falou com aquilo, o cara vai ficando vaidoso. Depois de 2, 3 meses, o time começa a perder, começa a ter uma polêmica aqui, outra ali. O cara não tem mais vida social. O cara, o telefone dele começa a tocar 8 horas da manhã, porque tem isso, né? Tem um cara que começa a trabalhar na imprensa às 6 horas da manhã, vai até 1 da tarde, tem um que começa às 1 da tarde, vai até às 7 da noite. 10 da noite, cara. Só que a gente não. Você tá 24 horas. E Você o- tá nos 3 turnos da E o imprensa. presidente fazendo isso, sendo acessível, ele não pode ir num restaurante. Cara, Ele não pode sair de casa. Chato. e aí, o Daniel virou pra mim e falou, pô, bem que você me falou. Eu falei, ó, tentei encurtar o caminho. E aí eu comecei a fazer um trabalho. Falei, não atende. Agora, você é proibido de atender? Não. O Cleiton trabalha na Rádio 98. Te liga. Você está disposto a falar um negócio com o Cleiton, que você acha que é legal? Beleza. Mas não transforme isso numa rotina, porque senão você não faz mais nada. Você vai atender a imprensa o dia Você inteiro. ficou obrigado a falar, né? Depois Você você fica se obrigado obriga. a falar. E aí, o que eu fiz? Eu fui cortando isso. Então, cara, cada um era de um jeito. Olha só, eu comecei com o Nélio Brandt, que era bancário. Depois eu fui pro Ricardo Guimarães, banqueiro. Depois eu fui para o Ziza, que era político. Depois, Daniel Nepomuceno, advogado e político. Depois, Sérgio Sete Câmara... Não, Alexandre Calil, empreiteiro. Sérgio Sete Câmara, advogado. Sérgio Coelho, comerciante, empresário. Cada um tem uma cabeça. Cada um jeito, né? pensa de uma forma diferente. E você tem que se adaptar a eles, mas sem deixar de ter uma linha de conduta das coisas que são do clube. E eu sempre falava para eles, o clube é muito mais importante do que o que você pensa, do que eu penso. Aconteceu um episódio, por exemplo, no Mineirão. Os torcedores xingaram um porteiro, um ato lá de injúria racial. E o negócio cresceu na rede social, já com o Sérgio Sete Câmara, isso. E eu falei pro Sérgio, a gente tem que soltar uma nota. Ele falou assim, mas isso não tem nada a ver com a gente. Eu falei, tem a ver. Aconteceu num jogo do Atlético. Ah, eu não gosto de me meter nisso, não sei o quê. É uma questão de gostar. A gente tem que entrar. A gente tem que mostrar o que aconteceu. Houve um ato de injúria racial contra um porteiro. E nós somos contra, e acabou. E aí a gente tem que se posicionar, porque foi num jogo do Atlético. Ah, mas isso aí... E aí a gente se posicionou, e ele entendeu, depois de muita conversa e tal. Teve uma outra coisa que aconteceu também na gestão do Sérgio Sete Câmara, que o mascote do Galo, o Galo doido, rodou uma menina do futebol feminino assim pela mão e esfregou a mão. E isso, cara, depois do jogo, ninguém viu na hora, ninguém sacou nada. Pô, assédio. Isso é uma loucura hoje em dia. Sim, claro. Então, assim, a gente teve que ter um posicionamento do clube. Falar, não, o cara que veste o Galo doido, né, errou. Ele estava ali representando um personagem, mas não interessa, né? Essa matéria que foi fantástico. Então você tem que se posicionar rápido. Você tem que estar atento e não pode deixar as coisas irem passando.
É porque senão toma o curso que quiser. Se você controla a Principalmente narrativa, em época de rede social. você precisa controlar a narrativa, porque senão você fica refém do pra Cara, onde ela vai. e exatamente, você fica refém para onde ela vai. E aí você entra e fala: não, peraí, o clube se posiciona, o clube pede desculpa, não foi bem assim ou foi bem assado. E aí, cara, isso veio mudando muito ao longo do tempo. E aí, cara, antigamente era assim, ó, a gente precisava da imprensa para a imprensa contar para o nosso torcedor o que tinha acontecido. Sim. Ok? Então era clube, imprensa, torcida. Hoje não. Hoje é Hoje muito o mais clube fácil. conta para a torcida e não precisa da imprensa mais. A imprensa virou meio que é, especuladora de notícia ali. Hoje a imprensa não entra no CT, a gente pode falar sobre isso, eu acho errado. Hoje o clube bota na rede social E tá e todo não mundo sabendo. precisa contar para o Estado de Minas, nem para 98 e nem para nenhuma E antes outra. era necessário, porque senão ninguém ficava sabendo. Então, hoje, assim, o que acontece? Eu comecei com isso quando a gente dava a escalação. O que eu fazia? Eu ia dar a escalação 1 hora antes do jogo. Então, eu saía do vestiário lá no Maracanã e o Cleiton trabalhava na Rádio 98. Antes de entregar a primeira escalação para o Cleiton na porta do vestiário, eu ligava para minha equipe e falava assim: pode disparar a escalação no Twitter. Então, o cara que morava lá em Tóquio, no Japão, Ele ficava sabendo junto com o Cleiton que estava na porta do vestiário. De alguma forma, eu comecei a mostrar o seguinte, que a rede social atravessava esse processo da imprensa. Ah, então a imprensa perdeu a importância? Não, a imprensa tem importância demais. Eu acho que hoje a imprensa ela tem um papel muito de. E aí, não só nessa área esportiva, tá? Tô falando em várias áreas. Eu acho que ela entrega uma credibilidade para a informação. Sim. Eu acho que a imprensa ela tem esse papel de dar credibilidade, porque difundir informação hoje é muito Sim. fácil. Cara, eu tenho o meu Instagram. Se eu postar no meu Instagram, todo mundo que eu quero fica sabendo. Se eu tenho pouco seguidor, eu entro lá no gerenciador de anúncio e anuncio para todas as pessoas da nossa cidade. Do nosso, Isso. depende do dia que eu tenho para investir. Isso. Todo mundo vai ficar sabendo. Querendo ou não me ver, eu vou passar na timeline dele. Então, quer dizer, informação eu posso dar. Agora, quando a informação sai num jornal sério, com credibilidade, isso de fato transforma aquilo em verdade, na minha opinião. Então, por exemplo, eu estou com uma empresa tem 10 anos no mercado. A gente começou a se tornar notório a nível nacional, que hoje a gente está a nível nacional, depois que a gente começou a ser capa de matéria da Exame, capa de matéria do Terra, capa de matéria de Infomoney. Ninguém nunca vai substituir esse papel da imprensa. Porque os caras têm credibilidade, o que eles falam é verdade. Ninguém nunca vai substituir esse papel da imprensa. Só que o que começou a acontecer com o advento da rede social, a gente entendia que eu podia comunicar o Cleiton, torcedor, sem que ele recebesse a notícia pela rádio ou pelo jornal. Eu tinha o meu veículo. Uhum. Agora, é o que você falou. Quando a imprensa solta, a imprensa que tem credibilidade solta, nada se compara. Nada se compara. Na minha cabeça vira verdade. Hoje eu estou na Rádio 98, Uhum. né? Quando o Rodrigo Carneiro me chamou o Guilherme Mendes para a gente estudar o projeto, ele virou para mim e falou assim: você pode falar o que você quiser, desde que você banque e se responsabilize pelo que você fala. Se eu estou te chamando aqui é porque eu acredito na sua capacidade de ser correto e de ser responsável. Então, antes de levar uma notícia para o ar, eu apuro, eu checo, eu olho. E eu acho que isso traz para 98 e para o nosso programa uma credibilidade muito grande. O Guilherme trabalhou no Cruzeiro 12 anos. Eu trabalhei no Atlético 20 anos. Sim. O Bob Faria trabalhou na Globo 20 anos. E o CJ está na casa desde 2012, se não me engano. É um baita de um jornalista, Sim. sabe? Um âncora maravilhoso, um cara que tem uma experiência muito legal. Então a gente conseguiu formar um time que traz credibilidade, sabe? Cara, eu acho que o jeito que a 98 faz, e talvez o seu programa lá, ele é um programa que reflita exatamente isso, é que tudo que a 98 faz é com brincadeira no meio. Tudo tem bom humor, tudo. Tem bom humor. Só que, cara, dificilmente eu desacredito de uma informação que está sendo passada. Sim. Porque parece que é só uma maneira mais
bem-humorada de passar uma Leve. informação séria. É. Olha só, Polito, o FTP, o Filhos da Pauta, ele é todo dia de 8 às 9 da noite. Você trabalhou o dia inteiro, Uhum, cheio de pepino. Fora os seus pepinos pessoais. sim. Tá? Com sua esposa, com sua namorada, com seu filho, com seu pai, com sua mãe e tal. Às 8 horas da noite, olha o desafio de fazer um programa que começa às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite, você liga a televisão ou o rádio ou uma das plataformas que a rádio tem para escutar 4 caras falando. Uhum. Se eu repetir para você aquilo que você já escutou na própria 98 de manhã, ou leu no jornal de manhã, ou viu na televisão na hora do almoço, você fala assim, pô, que saco esses caras. Não vai vir nem ver. Se ele achar que é a mesma o que coisa, que a ele nem gente vê. tem de diferencial no FDP, no Filhos da Pauta? A gente conta histórias. E hoje o ouvinte telespectador, ele está querendo saber história. Claro. Ele se interessa por história. Inclusive, tem uma para perguntar aqui daqui a pouco. Ele se interessa por história. Sabe, assim, ele fala assim, pô, esse cara teve lá dentro. Ele sabe como é que acontece. Pô, o Guilherme teve no Cruzeiro. Pô, o Domênico teve lá. Pô, o Bob ficou 20 anos no Sport TV. Mas eu acho que o formato, de fato, de contar histórias, que realmente é um formato de vocês lá, e é nítido. Se o cara viu uma vez o programa, ele percebe que é só histórias, são informações sendo passadas através de histórias contadas. Basicamente isso. É claro que a gente vai pegar hoje, tá? E vai falar assim: o Atlético perdeu ontem o jogo pro Bahia. Nós vamos falar do jogo, que todo mundo já falou o dia inteiro. Mas aí o Guilherme vem e fala assim: uma vez o Cruzeiro perdeu em Salvador e vem com a história. Eu falo, uma vez a gente estava jogando em Salvador, aconteceu isso. E aí vocês estão se referindo ao mesmo assunto, só que colocando uma história que seja mais interessante junto. Ou não. Às vezes não tem história nenhuma que tenha a ver com o jogo do Bahia. Mas tem um olhar de quem esteve lá dentro. Sim. Entendeu? Então, assim, por que o Atlético tá bem na Copa do Brasil e mal no Campeonato Brasileiro? Ah, sabe o que pode acontecer lá dentro? O treinador, muitas vezes, larga um campeonato e foca no outro. Aí eu vou contar um pouco da minha experiência. Às vezes não tem nenhum caso que ilustre aquilo. Mas é diferente. E não adianta, sabe? Eu falo isso sem nenhuma soberba, com muita humildade. Não adianta ninguém querer montar um programa, porque você tem que ter alguém que tem experiência de clube. Claro. Eu fiquei 20 anos, o Guilherme ficou 12. Isso faz com que hoje vocês não tenham concorrência, né? A gente não tem concorrência. Tem nenhum Você programa pode igual criar você. um programa lindo, maravilhoso. Melhor que o seu. 10 Mas vezes igual melhor. não. Igual não dá. Mas igual É. com quem teve lá dentro. Que aí, assim, às vezes a imprensa bate o dia inteiro. Ah, porque aconteceu isso, hoje não sei o quê, parará, parará. Chegou 8 horas da noite e falou, gente, não aconteceu nada disso. Eu já tive lá dentro, 20 anos. Como é que acontece lá dentro? Acontece assim, ó. Acontece assim, 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 assim. Muitas vezes a gente acha que foi assado, mas foi assim. Eu dou a visão de quem teve lá dentro 20 anos. É óbvio que eu não vou expor em determinadas situações nomes, eu não vou ser antiético. Eu conto muita história sem citar nome, Uhum. conto muita história citando nome, mas eu tive lá dentro, eu sei como é que funciona. Eu conheço a cabeça do jogador, eu conheço a cabeça do treinador, Sim. eu sei como é que o dirigente é. Isso é importante. Entendeu? Então, assim, você traz pro futebol, pro esporte, uma visão de quem vivenciou. E não eu acho que acontece assim, eu acho que acontece assim. Eu tava lá. Eu sei como é que funciona. E não Sim. muda, não. Muda assim. A imprensa entrava, não entra mais. Falavam 4 jogadores, hoje fala 1. Muda uma bobagem aqui, outra ali. E por que a imprensa não entra mais? Me explica isso aí. Cara, olha só. Como é que funcionava na minha época? A imprensa entrava, o treino era 4 horas da tarde. 2h30 estava lotado de imprensa. Uhum. Na minha época, que cobriu o Atlético pelo Jornal Lance, funcionava assim. Eu chegava lá, ia tomar café, comer biscoito, brincar com um cachorrinho que tinha lá, fazer resenha, não sei o quê. Aí chegava um jogador, olha como é que era. E eu falava assim, ô fulano, ô Cleito, me dá uma entrevista aí? Dou. Muitas vezes eu entrava lá no seu carro, ia te entrevistar lá no seu carro, você escutando uma música, não sei o quê e tal. Tinha essa relação da imprensa com os jogadores. Aí, quando eu entrei no Atlético, já existia um horário para a imprensa entrar. A imprensa entrava
10 minutos depois que os jogadores estavam no campo. Os jogadores iam pro campo e aí a imprensa entrava. Que aí só poderia dar entrevista depois que saísse do campo. Depois que saísse no do campo. pra pegar a entrevista E aí a gente começou a entender que não era mais Band, Globo, Itatiaia e Alterosa. Começou a ter site, começou não sei o quê. Então já eram 4 veículos, passou a ter 15, depois passou a ter 20, depois passou a ter 30. Então você tinha que começar a botar alguma norma. E aí, assim, foi quando a gente começou a reduzir o número de jogadores que falavam, foi quando a gente começou a entender que mostrar o treino todo facilitava o adversário que via pela televisão lá no programa de esporte uma jogada ensaiada e a gente começou a proibir o câmera de fazer determinados momentos. Aí o treinador falava assim, agora não. Aí chegava para os câmeras e falava assim, vira as câmeras. Sabe assim, começou a ter alguns controles para você não perder o controle. Sim. E aí veio a pandemia. Aí eu já estou pulando aqui uma série de etapas desse processo. Sim. Veio a pandemia, não podia entrar ninguém. O Atlético e vários outros clubes, né, falaram assim, é a chance que a gente tem de deixar a imprensa para fora. E hoje a imprensa não entra mais. Hoje as entrevistas são feitas pela TV Galo e elas são remotas. Eu sempre achei que a invasão de privacidade era muito grande. Sempre achei que jornalista tinha liberdade demais. E discutia isso com os jornalistas. Eu achava que em 10, 15 anos ia diminuir, mas não achava que ia acabar. Acho isso perigoso. Acho que acabar com a entrada da imprensa na Cidade do Galo é perigoso. Por quê? Eu não vejo o que você está treinando. Eu não vejo o que você está fazendo. Você é treinador, Cleiton. Sim. Eu não vejo nada. Você me dá o direito de falar o que eu quiser no pós-jogo. Agora, se eu entro e falo assim, não, gente, peraí. Vocês estão reclamando do treinador, mas ele está treinando essa jogada assim. Eu estava lá durante a semana. Ele tem feito, sim, jogada de bola aérea. Não é isso que está acontecendo. Hoje eu chego e falo assim, o Cleiton não está treinando nada. Olha aí, o time já tomou 3 gols de cabeça só nos últimos 2 jogos. Então, te dar o exemplo de ontem. Ontem o treinador do Galo tirou o lateral e colocou um centroavante. Na minha cabeça, ele só pode ter treinado isso, porque isso é loucura. Mas você tem o direito de hoje virar como jornalista e falar assim, ele cometeu uma loucura ontem. Ele tirou o lateral e botou um centroavante. Pelo amor de Deus, ele tá perdido. Agora, se você entra e vê que no treino ele faz isso, você fala assim, não, gente, não deu certo no jogo, mas ele tem treinado isso dessa forma. Então tem prós e tem contras. Eu só acho que radicalizar, como o Atlético radicalizou, tá errado. Tá errado. Você pode botar regra, você pode colocar a imprensa entrando terça e sexta. Sim. Chegou o momento da bola parada, que o treinador tem pânico de filmar treinamentos de bola parada. Tira essa parte. Tira essa parte. E eu tinha esse relacionamento com a galera da imprensa, falava assim, não. Agora não. Todo mundo vira as câmeras aí, não sei o que e tal. Então, assim, cara, eu acho que o futebol tá virando um negócio complicado no sentido de que tá havendo um distanciamento muito grande, assim. Hoje, se você pega um jogador jantando com um jornalista, você vai falar assim, tá comprando um jornalista. Antigamente isso era muito comum, cara. O jornalista tinha resenha com os jogadores. Agora que começa o seu lado e o meu lado, você vai fazer o seu, eu vou fazer o meu. Sim. Infelizmente, entendeu? O distanciamento proporciona um embate e uma acidez cada vez maior. Principalmente por conta das pessoas hoje não checarem se realmente aquilo aconteceu. E o jornalista fica tendo pouca informação, porque não pode entrar, aí sai. Aí eu pego isso aqui, você me conta uma história, você tá lá dentro do Atlético. Aí você me conta uma história. Eu não checo. Falo assim, Cleiton é preparador físico, tá lá dentro, me contou, fala assim, uma fonte me contou, parará. Que o Galo nunca treinou colocando o atacante no lugar do lateral. Aí o cara me pergunta assim, de onde você tirou isso? Eu falo assim, a fonte, eu tenho direito sagrado de não revelar a fonte. E acabou. E olha, eu já vivi atos irresponsáveis de jornalistas inventarem notícias e eu ficar sabendo depois. Ele fala, não, uma pessoa lá de dentro me contou. E depois eu ficar sabendo que ele tinha inventado. Sabe? Eu imagino que isso deve acontecer também. E tem muita gente do vestiário, muito jogador que ninguém imagina, que tem cara de santinho, que conversa com a imprensa.
É difícil você fechar. Então, assim, as notícias vão sempre vazar. Depende do tanto que elas vazam. Se elas vazarem demais, Você tem que controlar. e elas te prejudicam. Vou te perguntar uma coisa aqui que talvez tenha sido bastante difícil controlar. Como é que foi receber a notícia de que Ronaldinho Gaúcho ia vir pro Galo, bicho? Deve ter sido divertido. Essa história ela é muito louca pelo seguinte: o Ronaldinho, ele já estava desacreditado. E ele foi pro Tava no Flamengo. Flamengo. Ele foi pro Flamengo. Era a Patrícia Amorim, presidente do Flamengo. Sim. Eu acho que ele ganhou um campeonato carioca só, não deu certo no Flamengo e tal. Aí, ele brigou e saiu do Flamengo. E o Cuca. Foi o Cuca. Era o Cuca. O Cuca virou e falou assim: ó, nosso mês saiu do Flamengo. Junto com um filho do Alexandre Calil, que também pensava da mesma forma. E aí o Alexandre Calil falou assim: Ronaldinho Gaúcho tá aí. Ligou pro Assis, irmão do Ronaldo, e foi lá bater um papo com o Assis no Rio de Janeiro. Convenceram o Assis e foram pro Rio Grande do Sul conversar com o Ronaldinho Gaúcho. Nesse mesmo final de semana, como ele tinha acabado de sair do Flamengo, o Globo.com, se não me engano, fez uma pesquisa com todas as torcidas dos times de Série A do Brasil. Pra saber quem queria ele. Quem queria Ou quem ele. não queria, na E verdade. ninguém queria ele. Aham. No Atlético, na torcida do Atlético, deu 76% de rejeição. Ninguém queria o Ronaldo. O Alexandre ficou no Rio quinta, sexta ele estava em Porto Alegre. Sábado de manhã ele me ligou e falou: Ronaldinho Gaúcho é nosso, mas ninguém pode saber. Eu falei: meu Deus, cara, você não devia ter me contado, porque daqui a pouco isso vaza e você vai achar que sou eu. Não, você eu sei que não é, e não pode vazar, e não pode vazar. E assim, cara, aquela loucura. Eu lembro que eu fui no aniversário sábado à noite e todo mundo assim: por que o Atlético não contrata o Ronaldinho Gaúcho? Eu, não, muito difícil. Ele já Rejeição, contratado, cara. 70%, ninguém quer. Ele já contratado, cara, e eu com aquela bomba na mão, né? O Atlético contratou o Ronaldinho Gaúcho e no Fantástico deram essa pesquisa também e não sei o que e tal. Na segunda-feira o Alexandre Calil me ligou e falou assim: alguém já tá sabendo? Aí já saiu. Falei: nada. Falei: beleza, estou embarcando com o Ronaldinho Gaúcho aqui agora em Porto Alegre. Vai pro CT, me espera no CT. Eu fui pro CT. No caminho pro CT, me ligou um jornalista e falou assim: aqui, lá no Sul, um cara acabou de escrever lá num blog que o Ronaldinho Gaúcho pode estar vindo pro Atlético. E eu falei: cara, tem hora que você tem que mentir. Não tem jeito. Né? Eu não sei. O Alexandre Calil falou para mim: ninguém pode saber. Cara, e eu sei que assim, a gente foi pro CT. E começou um burburinho. Ronaldinho chegou, eu não acreditei quando eu vi Ronaldinho Gaúcho chegando no CT. Eu falei: cara, esse cara não tá jogando lá. Ele não vai. Não é possível que esse cara vai jogar no Atlético. Sabe, um negócio, uma entidade, assim, um negócio. Fala assim: Maior do mundo. que é isso, cara? E eu virei e falei: Na minha opinião, o maior de todos os tempos. eu virei e falei: cara, que loucura esse cara aqui e tal. Eu lembro que o Bernard chegou mais cedo, foi pro vestiário. O Bernard era menino, tava vindo democrata de Sete Lagoas. E aí o Ronaldinho entrou pra trocar de roupa e ninguém sabia de nada. Ele olhou e falou: o que esse cara tá fazendo aqui? O que esse cara tá fazendo aqui? Ele não acreditou, né? E ninguém acreditou, e ninguém sabia no clube, cara. Imagina os funcionários encontrando com o Ronaldinho Gaúcho. Mal sabia ele que ia vender ele lá pro time pra pôr um dinheirão. E aí daqui a Por pouco causa desse cara que entrou lá. E daqui a pouco os helicópteros começaram a sobrevoar, 3 helicópteros da cidade do Galo. E aí o Alexandre Calil falou assim: todo mundo bota o telefone no meio da mesa, ninguém atende telefone. O telefone todo mundo, diretoria, funcionário. Brrr, brrr, brrr. E não, ninguém atende. E aí, cara, quando o Ronaldinho sai do vestiário e vai pro campo fazer o primeiro treino, o helicóptero filma ele passando em frente, O em escudo cima do daquele Galo. escudo do Galo ali. Aí todo mundo, pô, é Eu lembro da verdade, imagem. o Ronaldinho tá aqui e tal. Então, assim, cara, ter o Ronaldinho dando a primeira entrevista coletiva, eu olhava e falava assim: isso é mentira, esse cara não tá aqui. E eu vi, Cleiton, a história, cara, sabe, acontecer assim. Quantas e quantas vezes ninguém tava filmando nada e eu vi esse cara fazer coisa com a bola que até Deus duvidava, assim, falando: não, esse cara não, Ele sabe? era brabo. Então, assim, cara, eu vivi situações com o Ronaldo. Eu vou contar uma história assim. A gente foi jogar na Colômbia
E eu lembro que a gente tinha que ir até o Panamá e voltar para Colômbia, por questão de logística de voo. E aí, quando a gente foi para o Panamá, a gente ia dormir no Panamá uma noite, e aí alguém falou assim, vamos lá na Eclusa, né, ver o navio, né, no canal do Panamá, eles enchem um lado do canal para o navio passar, depois esvaziam o outro lado. Pô, vamos lá e tal. E a gente saiu com as identidades no bolso, eu, o fisiologista, o preparador físico, 3 ou 4 da comissão técnica. E tinha uma blitz numa estrada que ia para Eclusa. E aí o cara parou a gente, disse, documento. Pô, estamos só com a identidade. Vocês são brasileiros? Não, tem que ter um passaporte. Não, deixamos um passaporte no hotel. Não, então vai buscar, não sei o quê. Um vai buscar, os outros ficam aqui. Confusão, cara. Blitz no Panamá, você imagina. Aí eu virei e falei assim pro motorista de táxi. Falei, cara, fala que a gente é do Atlético e a gente tá com o Ronaldinho. Que o Ronaldinho é do nosso time. Aí ele pegou meu telefone e mostrou uma foto do Ronaldinho e falou pro cara, falou, olha, eles são do Atlético. O Ronaldinho é do Atlético, eles estão aqui com o Ronaldinho Gaúcho. Aí os caras olharam e falaram, tipo, Dinho? Aí o cara foi lá no chefe da Blitz, cara. Daqui a pouco o cara voltou e falou, cara, vocês são do time do Ronaldinho. Desculpa. Os caras começaram a pedir desculpa porque estavam pedindo documento pra gente e liberaram a gente da Blitz porque a gente era do time do Ronaldinho. No outro dia, a gente marcou com eles, a gente ia sair 2 horas da tarde do Panamá. Eles foram de manhã, aí eu consegui autógrafo do Ronaldinho pra eles, aí a gente arrumou a camisa do Atlético pra eles, né? Então, os caras estavam fazendo o trabalho deles. Mas o Ronaldinho, cara, é um negócio absurdo. Assim, do cara sair do Japão, ir para Marrakech e dormir na porta do hotel, numa barraca, esperando o Ronaldinho Gaúcho passar para dar um autógrafo para ele. O japonês estava lá acampado na África. Entendeu? Eu falei, cara, o outro bicho, boliviano, colombiano, saiu de lá de ônibus, menor de idade, conseguiu entrar no ônibus e veio parar na porta da Cidade do Galo. Chegou lá um dia o Cuca, ele estava dormindo na porta da Cidade do Galo. O que você está fazendo aí? Ele falou, não, eu sou da Bolívia. E vive o Ronaldinho. Sua mãe sabe que você tá aqui? Não, eu fugi. Aí pô, põe o cara pra dentro, liga pra mãe do menino, avisa pra mãe do menino, não sei o quê. Aí ele não podia voltar de avião porque não tinha documento. Aí a gente teve que pegar uma autorização, não sei o quê e tal. O cara é uma loucura. Entendeu? Não, e devia ser uma bagunça pra assessoria de imprensa. Tipo assim, milhares de pessoas. Aí não era só a imprensa brasileira que queria falar com vocês mais. E o Ronaldinho tem O mundo todo queria falar com vocês. O mundo todo queria falar com a gente. O Ronaldinho tem uma história que é o seguinte, cara, no Flamengo era uma zona. Ele não dava entrevista no Flamengo. Ele deu 2 entrevistas em 2 anos de Flamengo. Quando ele chegou aqui, eu falei assim, aqui é diferente, aqui você vai falar uma vez por semana. Ele falou, esquece que eu vou falar uma vez por semana. Mas o Ronaldinho, cara, é um cara extremamente tímido. Não era de soberba, era por timidez. E eu falo, Ronaldo, aqui, cara, não é o Flamengo, aqui você tem que falar, porque é uma regra da casa, não sei o quê. Não, eu não vou falar. Não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar. E aí a gente chamou o Assis, irmão dele, fizemos uma reunião com a diretoria do clube, não sei o quê. Cara, durante os 2 anos que ele ficou aqui, ele deu uma entrevista por semana. Eu chegava para ele e falava assim, Ronaldo, vamos falar amanhã? Ele falava, beleza. Muitas vezes ele falava assim, cara, pode ser depois da manhã? Um cara extremamente correto, um cara extremamente positivo, um cara extremamente tímido, que não tem noção, eu acho que até hoje ele não tem, não deve ter. do tamanho não deve ter, que é ele. Deu ver assim, em Bogotá, 2.000 pessoas na porta do hotel jogando grade no chão. Deu ver em Tijuana, 4.000 pessoas numa praça pública que a gente foi treinar na grama sintética para ver o Ronaldo e não tinha segurança para ele entrar no ônibus depois. E aí a gente combinou, eu, Cuca e o Carlos Alberto, supervisor, porque era uma questão de segurança física do Ronaldo. Porque na hora que acabar o treino, essas pessoas vão invadir. Só tinha 4 seguranças, 4.000 pessoas. Aí, cara, o Cuca combinou uma jogada e alguém enfiava uma bola no fundo, assim, o Ronaldo ia no fundo, cruzava, e aí já tinha combinado com o motorista do ônibus, que o motorista do ônibus ia deixar a porta aberta, ele pulava uma plaquinha que tinha de publicidade e entrava no ônibus.
E tchau, né? Na hora que a torcida percebeu que o Ronaldo tinha entrado no ônibus depois de cruzar a bola, Ninguém tava assistindo o treino mais. começaram a balançar o ônibus. A gente achou que o ônibus ia virar. Sabe, assim, na saída do hotel em Bogotá, as pessoas começaram a jogar grade no chão para encostar no Ronaldo. E eu falava assim, cara, não é possível. E eu lembro que nesse dia, quando ele entrou no ônibus, assim, só tinha um lugar do meu lado. E ele pegou e sentou. Eu falei, Ronaldo, que loucura. Ele falou, velho, que loucura, né, velho? Ele não tinha muita noção. Aí eu virei pra ele assim, cara, e tinha um cara passando de bicicleta, assim, lá na frente, em Bogotá, assim. Eu virei e falei assim, Ronaldo, tá vendo aquele cara lá que tá passando de bicicleta? Ele falou, tô. Falei, aquele cara te conhece. Ele, como assim? Eu falei, ele te conhece, ele sabe quem é Ronaldo, cara. Todo mundo sabe, amigo. Todo mundo. Você tá vendo aquele cara lá, ó, ele vai fazer a curva. Depois que ele fizer a curva, você nunca mais vai ver ele na sua vida. Ele Olha vai que te ver loucura, o mas resto da ele te vida. conhece. Ele falava, nossa, velho, que loucura, eu Cara, nunca pensei. Então esse era o Ronaldo, eu cara. lembro de uma entrevista que ele tava dando, era uma coletiva, acho. Aí o cara foi perguntar pra ele e falou assim: pô, Ronaldo, e aquela foto, hein? Que saiu no fim de semana aí, você tava com um monte de mulher lá na piscina e não sei o que e tal. Aí ele olhou pro cara e falou assim: invejoso, deixa É. de ser invejoso. Foi. Aí o cara falou: e aí, Ronaldo? Ele aí o quê? É. Eu tava lá, e aí? E ele era um cara, velho, Era que bom assim, demais. jogando no Mundial. A mulher perguntando, desculpa, a mulher perguntando pra ele assim: você tá namorando? Tem namorada e não sei o quê? A jornalista, acho que era da Quer Globo, namorar se não me engano. comigo? Quer namorar A comigo? Karina Pereira. Quer namorar A comigo? Karina Pereira, Não, aí, só pode estar querendo namorar comigo. Perguntando isso. E ele assim, cara, tinha um jeito de ser muito simples, né? Então a gente chegava nos aeroportos, aí o avião tava lá sendo, né, tirando as coisas do avião, limpando o avião pra gente. Ele entrava antes, cara, porque ele não podia ficar no saguão. Ele não podia ficar no meio Sim. da, dos seres mortais, entendeu? É porque ia virar uma zona Nós o chegamos em negócio. Marrakech, tumulto. E o cara virou pra ele e falou assim: pode ir pro ônibus que eu vou pegar o seu passaporte lá no ônibus. Ele entrou no ônibus, o cara foi lá com um carimbo, checou o passaporte dele. Esse é o único cara que eu vi na minha vida que não teve que passar na imigração, sabe? Ele era um cara assim, que eu falava assim, Ronaldo, sabe, nós chegamos lá em Marrakech, aí teve um dia que era a entrevista coletiva do Ronaldo. Aí tinha imprensa do mundo inteiro. Inteiro. Ele não tinha muita noção da importância dele, não é possível, cara. E eu falava assim, Ronaldo, 15 para as 2, você desce. Ele falou, mas a entrevista não é 2? Mas desce. Não, 2 horas eu desço, fica tranquilo. Cara, deu 5 para as 2. Eu falei, Ronaldo, não vai descer. Aí fui no quarto dele, bati na porta, ficava ele e Jô. Pouca resenha, graças a Aí Deus. o Jô abriu a porta. Eu falei assim: ô Jô, 5 minutos, bicho. Entrevista pro Ronaldo, o mundo inteiro. Tem 200 jornalistas aí embaixo e tal. Aí o Jô começou a rir. Falou assim: chega aí. Aí entrou aí no quarto assim, bicho. Quarto escuro, gelado, ar-condicionado no talo. O Ronaldo dormindo, cara. Tranquilaço. Roncando. Aí você fala assim: mas ele era irresponsável, então? Não. Ele esquecia. Pra ele. Era mais um dia na vida dele, só. Tem 200 jornalistas ali embaixo para te entrevistar, né, tá tudo, sabe assim, vai dormir. Ele é, cara, ele é muito tranquilo, assim, ele é de outro planeta, o cara, assim, sabe? Cara, gente boa demais. E aí eu lembro que eu acordei ele assim e falei assim, Ronaldo, entrevista agora, velho, 2 horas da tarde. Ele, não, velho, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã como, Ronaldo? O mundo inteiro tá embaixo, cara. Nem vai entrar ao vivo do Japão, da Alemanha, de não sei o quê. Tá Não, velho, amanhã eu falo. Não, amanhã você fala. Ah, então beleza. Aí levantou pra tomar banho. E o mundo esperando o cara E o tomar mundo banho. esperando ele tomar banho, cara. E ele chega. Então, assim, bicho, trabalhar com o Ronaldo, né? Hoje eu já começo a perceber o tamanho que foi isso. Sim. Que na hora ali você só quer resolver o problema, né? Você Não quer fica resolver o percebendo problema. o que Você só tá quer resolver o acontecendo. problema. E assim, ele veio aqui recentemente receber uma medalha de honra ao mérito do Conselho Deliberativo do Atlético e o conselho estava lotado, cara.
E eu lembro que ele passou assim, ó, e ele me viu no meio das cadeiras. Cara, foi muito legal. Ele parou, entrou no meio das cadeiras, me deu um abraço. Eu tinha essa foto, cara. Voltou, foi lá, recebeu a medalha dele, não sei o que e tal, foi embora. Quando ele veio aqui numa ação promocional da Arena MRV, a Arena MRV ainda não estava pronta. Eles estavam fazendo os jogos dos ex-jogadores e tal, eu lembro. As lendas do Antes, Galo, acho, um negócio assim. antes disso, de inauguração do campo, que ele veio também e tal, ele chegou e eu tava num canto assim, ele falou: Ô Domênico, não vai me dar um abraço não? Então, eu inaugurei a minha loja de carne no Ouro Preto e liguei pro Assis e falei: pô, Assis, precisava que o Ronaldo gravasse para mim. Ele, peraí, em 15 minutos, cara, eu tinha um vídeo do Ronaldo falando da minha loja de carne. Pô, legal É um demais. cara que me respeitou muito e eu respeitei ele demais, entendeu? E continua, na minha opinião, não sabendo o tamanho dele. Vai morrer sem saber. Eu É também. porque é muito grande, não é culpa dele, é grande, ele não sabe. Mas, cara, é legal demais, dá pra gente ficar em resenha de futebol aqui. Como eu falei, é um assunto muito leve, fácil de lidar, Tem assunto mas demais. queria agradecer sua presença Pô, aqui, cara, ter eu vindo que aqui, passou agradeço. rápido, né? Dá um recado final pra galera aí, quem quiser te seguir, agora que o seu Twitter foi de arrasta pra cima, né? Não o seu, o Twitter no geral. É. Então você dá uma divulgada no seu Instagram pra galera começar a te seguir lá. Aposto que daqui uns dias vai ter mais de 100 mil de novo lá. Se Deus quiser, nós estamos todos os dias no FDP, Filhos da Pauta, de 8 às 9 da noite, na 98 FM. Você pode assistir pelo 698 da NET, você pode assistir pelo YouTube, você pode assistir pelo aplicativo da rádio, você pode ouvir pelo 98.3. Eu, Guilherme Mendes, que trabalhou no Cruzeiro muitos anos, o Bob Faria, que trabalhou na Globo muitos anos, e o CJ, que está na 98 muitos anos. A gente forma um quarteto bem interessante, porque a gente é muito diferente, cada um pensa o futebol, cada um tem uma forma diferente de ver as coisas. Eu acho que é isso que dá a sintonia e a liga. Quem quiser me seguir no Instagram é @Domênico Bering. Eu posto muita coisa lá do programa, muita foto legal. E estamos aí, vamos trocar ideia. Eu não deixo de responder quem entra, quem me pergunta as coisas. Muita gente ainda me pede para fazer as coisas em relação ao Atlético, pegar autógrafo, conseguir. Falo assim, galera, estou fora do Atlético há 4 anos, mas foram 20 anos que eu agradeço demais ao clube. Tenho o privilégio de conhecer pessoas como o Ronaldinho, né, que é um cara mundial, né? E me permite, por exemplo, depois de 4 anos, estar aqui fazendo uma resenha com você, né? E batendo um papo sobre futebol, que é uma coisa que eu adoro, que eu gosto demais, para contar um pouquinho da minha experiência para quem gosta de ouvir história. Tem 500 histórias, Boa. 500 casos engraçados e legais. A gente vai ter oportunidade de fazer essa resenha mais para frente de novo. Maravilha, nós vamos fazer uma parte 2 depois. Bora. Galera, quem ficou até aqui, por favor, deixa seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal do Blitz Podcast, né? Ativa o sininho para que você seja notificado sempre que tiver um vídeo novo, como esse vídeo com o Domênico Bering. Vou deixar aqui na descrição o @ do Domênico, o link lá do Filhos da Pauta, no YouTube para facilitar para vocês, mas quem quiser curtir pela 98 lá na rádio também, estiver em Minas Gerais, pode fazer isso. Não deixe de seguir @somultasfranquias, tá? Se quiser investir num modelo de negócio que seja inovador e diferente de tudo que você vê por aí, entre em contato com a nossa equipe. O link também está aqui na descrição. Muito obrigado, até a próxima e tchau.